Bom dia, meu nome é Isla, eu vou estar ministrando para vocês a matéria de saúde coletiva, tá? Vou estar disponibilizando essas aulas no portal e a apostila também, e qualquer dúvida vocês podem estar me chamando durante o fórum, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre a história das políticas de saúde no Brasil. Então, essa crise do sistema de saúde no Brasil, ela vai estar presente aí no nosso dia a dia e a gente pode constatar ela através da divulgação das mídias, né? A gente fica conhecendo ela, são fatos conhecidos através das mídias. Então, a gente pode estar notando através das filas frequentes aí nos serviços de saúde, que a gente conhece a realidade, não são poucos pacientes que aguardam nessas filas, né? Em relação também à falta de leitos hospitalares para estar atendendo aquela demanda populacional, a gente está vivendo em uma situação de pandemia em que acaba que tudo está superlotado, a gente está vendo que a realidade não está boa. E em relação à escassez de recursos financeiros, materiais e humanos para estar atendendo também, né? E mantendo esses serviços de saúde para estar operando com eficiência e eficácia. Então, além disso, ainda tem atraso nos repasses aí, né, dos pagamentos do Ministério da Saúde para os serviços conveniados, além de baixos valores também que são pagos pelo SUS, né, nos diversos procedimentos médicos e hospitalares. Também temos o aumento aí da incidência e ressurgimento de diversas doenças transmissíveis, né, a gente está vivendo aí uma realidade que está tendo esse aumento também. Denúncias, né, de abusos cometidos aí pelos planos privados, pelos seguros aí de saúde que a gente vê acontecendo também. Então, como que a gente deve analisar e compreender toda essa complexa realidade aí, né, no setor de saúde no país? Para que a gente possa analisar a realidade hoje existente, é necessário a gente estar conhecendo aí determinantes históricos que vai estar envolvidos nesse processo, né? Então, assim como nós somos frutos aí do nosso passado, da nossa história, né, de toda uma evolução aí no processo de saúde e doença, toda a evolução aí na enfermagem, o setor de saúde, ele também sofre suas influências, né, e de todo o seu contexto político, social, pelo qual o Brasil, né, passou pelo longo do tempo. Então, para a gente estar analisando essa história, né, dessas políticas de saúde no país, vai ser necessário que a gente faça a definição de algumas premissas importantes que a gente deve saber, né? Então, a primeira premissa é que a evolução histórica das políticas de saúde no Brasil vai estar relacionada aí diretamente à evolução política social, né, e econômica da sociedade brasileira. Então, a gente não pode desassociar esses dois nunca, tá? A segunda definição, né, que a gente tem é que a lógica do processo aí evolutivo sempre obedeceu aí a ótica de um avanço, né, do capitalismo aí na sociedade brasileira, que vai estar sofrendo aí, né, uma forte determinação do capitalismo em nível internacional. O terceiro tópico que a gente deve abordar é que a saúde ela nunca ocupou aí um lugar central dentro da política do Estado brasileiro. Ela vai estar sempre sendo deixada na periferia, né, do sistema. Tanto no que diz respeito à solução desses grandes problemas que a gente enfrenta, né, que vai estar afligindo aí a população, quanto na destinação aí de recursos, né, que vai estar direcionado ao setor de saúde. Então, somente nos momentos que acontecem determinadas endemias, né, ou epidemias, que é como está acontecendo agora, que eles se apresentam como importantes em termos aí, né, no caso de repercussão econômica, social e dentro do modelo capitalista, é que passa a ser alvo de uma maior atenção por parte do governo, que é o que a gente está enfrentando com o coronavírus, né? A pandemia aí, ela está tendo um alcance muito alto aí, não só na questão, né, de saúde, mas na questão econômica, ela teve deu um grande baque aí na nossa questão econômica. Então, o quarto tópico que a gente tem que abordar é que essas ações de saúde que são propostas aí pelo governo, ela sempre procura estar incorporando aí problemas de saúde que vai estar atingindo os grupos sociais importantes de regiões, né? Essas regiões socioeconômicas igualmente importantes aí dentro da estrutura social que a gente vive. Então, preferencialmente vai estar sendo aí direcionado para os grupos organizados ou então grupos aglomerados, né, urbanos em determinada grupos sociais dispersos, né, sem uma efetiva organização. O quinto tópico
é que a conquista aí dos direitos sociais ele vai estar sendo sempre uma resultante aí, né, do poder de luta e organização aí, né, e reivindicação dos trabalhadores, né? Nunca uma dádiva aí do Estado, né? Nunca vai ser uma coisa assim meio que de graça, então é sempre resultado aí de uma busca dos trabalhadores, né? Como alguns governos querem parecer fazer, né? Então a gente nunca recebe nada de graça, isso é fato. Então, o sexto tópico que a gente tem que abordar é que devido a uma falta de clareza, né, e de uma definição a relação aí da política de saúde, a história da saúde, ela permeia aí e acaba se confundindo, né, com a história da previdência social no Brasil em alguns períodos. A dualidade aí, o sétimo tópico, né, é que a dualidade entre a medicina preventiva e curativa ela vai estar sempre sendo uma constante aí, né, nas diversas políticas de saúde implementadas aí em vários governos, então isso vai estar sempre presente. Então, em relação, né, às políticas de saúde do Brasil aí, né, de acordo com os períodos históricos. De 1500 até o primeiro reinado, a gente tinha um país aí colonizado, né, basicamente aí por pessoas desagregadas aí, aventureiros desde o descobrimento aí, né, até a instalação do império. Então, não dispunha de nenhum modelo aí, né, em relação à atenção à saúde, né, da população, nem mesmo o governo nem tinha interesse de estar fazendo, né, alguma coisa para estar promovendo essa parte aí para os moradores. Então, a atenção à saúde, né, ela era limitada aí aos próprios recursos que tinham na terra, né, e aqueles que, por conhecimentos empíricos aí, eram desenvolvidos, né, na arte de curar. Então, com a vinda da família real, né, no Brasil criou a necessidade de estar organizando uma estrutura aí sanitária mínima, né, que tinha que ser capaz de dar suporte aí, né, ao poder que estava se instalando aí na cidade do Rio de Janeiro. Então, com a vinda da saúde da família real para cá, né, para o Brasil, houve seu interesse em investir nessa área da saúde. Então, em 1789, tinha carência de profissionais, né, médicos no Brasil, colônia e no Brasil Império, e era enorme essa falta de profissionais. Para ter ideia, nessa época aí, né, apenas 4 médicos exerciam a profissão, né? Então, olha para você ver, para estar atendendo, né, o país inteiro tinha só 4 médicos, né? Então, a inexistência médica estruturadora fez que se proliferassem pelos países os boticários, que eram os farmacêuticos, né? E acabavam exercendo função dos médicos. Então, aos boticários cabia aí a manipulação, né, dessas fórmulas que eram prescritas pelos médicos, mas a verdade é que eles também tomavam a iniciativa de estar indicando medicações, né? Que o fato é comum até hoje, a gente ir na farmácia e o farmacêutico acabar passando a medicação para a gente. Então, isso desenvolveu, né, a partir dos boticários em 1789. Em 1808, né, a gente teve o Dom João VI, que fundou a Bahia e o Colégio Médico Cirúrgico Real, né, que no caso é o Hospital Militar da cidade de Salvador. Em novembro desse mesmo ano foi criada a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro, então anexa ao Real Hospital Militar. Em 1850, a gente teve as atividades aí, né, de saúde pública que elas eram bem limitadas, né? Então, teve a delegação aí de atribuições sanitárias, né, as juntas municipais. Teve também o controle aí, né, dos navios e saúde dos portos. Naquela época era comum os navios trazerem pacientes que eles acabavam estando contaminados com algumas doenças e acabavam proliferando aqui no Brasil. Em 1889, teve uma natural, né, falta aí de um modelo sanitário, né, para o país, pois então deixava as cidades brasileiras aí à mercê dessas epidemias. As pessoas elas se contaminavam e acabavam ficando à mercê da doença. Então não tinha um projeto, não tinha um plano de saúde que estava disposto a estar atendendo essas pessoas. Então, em 1900, teve a cidade de Rio de Janeiro, ele apresentou aí, né, um quadro sanitário muito caótico, que foi caracterizado aí pela a presença de diversas doenças graves e contagiosas que estavam acometendo aí a população, né, como a varíola, malária, febre amarela e a peste negra, né. Então, acabou gerando aí, né, muitas consequências, tanto para a saúde coletiva quanto para outros setores como o comércio,
né, como a gente já falou, visto que os navios estrangeiros eles transportavam pessoas que estavam contaminadas, esses navios eles não queriam mais atracar nos portos brasileiros, nos portos do Rio de Janeiro, né, que acabava levando em consideração a questão aí da situação sanitária que era existente naquela época. Então, em 1910, o governador central ele começou a ficar preocupado com essa insatisfação, né, do operariado urbano, e ele começou ele iniciou a regulamentação do trabalho aí nessa década de 1910, né, criando as caixas do aposentado, né, as caixas de aposentadoria e pensões, que era conhecido como CAPS, né, consideradas aí a semente aí do sistema de previdência urbano. Então, essa foi a primeira vez que o Estado ele interferiu diretamente para estar criando um mecanismo destinado aí a estar melhorando, né, a questão da saúde, a estar garantindo aí ao trabalhador algum tipo de assistência. Então, todavia, o direito que as CAPs, né, ele era bem desigual. Então, elas eram organizadas somente aí para as empresas, né, que estavam ligadas aí à questão da exportação e ao comércio. Então, não eram todas as empresas que tinham CAPs, né, ferrovias, marítimas e bancárias, né, e algumas atividades que na época eram fundamentais para o desenvolvimento aí do capitalismo no Brasil. Então, só essas empresas elas eram credenciadas aí aos CAPs. Então, em 1920 foi que se deu a primeira medida aí concreta, né, em nível nacional, para a criação do sistema de saúde pública, né, a Diretoria Geral da Saúde, que era organizada aí pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, né, ele resolveu aí que o problema sanitário ele tinha que ser revisto, né, e começou a implantar aí progressivamente essas questões das instituições públicas de saúde e higiene, né. Então, Oswaldo Cruz ele acabou adotando aí o modelo das campanhas sanitárias, né, que era destinada a estar combatendo as epidemias urbanas, né, e mais tarde as endemias rurais. Em 1930, o Estado ele vai estar recebendo aí fortes pressões por parte dos intelectuais e pelos militares para estar criando aí novos serviços na área de saúde pública, culminado em 1931, com a criação aí do Ministério de Educação e Saúde, né. Então, considerando aí o marco da medicina previdenciária no Brasil, foi criado em 1930 o Instituto de Aposentadoria e de Pensões, que são os IAPs, né? Os quais eram bem diferentes dos antigos caixas. Então, foi organizados aí por categorias profissionais que não era mais relacionada às empresas. Então, essa mudança que ocorreu, ela não foi somente nas siglas, né, de CAPs para IAPs, ela também tinha uma forma de administração muito diferente. Enquanto o CAP, que era a Caixa dos Aposentados e Pensionistas, era formada aí por um colegiado, né, empregados e empregadores que faziam essa remodelação do serviço, em relação à direção do IAP, cabia aí a um representante do Estado sendo assessorado aí por um colegiado, né, sem poder deliberativo, então o qual ainda não era escolhido ainda pelos sindicatos reconhecidos pelo governo. De 1945 a 1964, né? Esse período ele foi caracterizado aí, né, pela crise do regime populista e pela tentativa da implantação aí de um projeto de desenvolvimento aí econômico industrial. Então, a condição de saúde da maioria da população só piorava, né? Surgiram as propostas por parte aí do movimento social no início dos anos 60, mas que esses movimentos eles acabavam reivindicando aí uma reforma de base imediata. Então, após o término aí da Segunda Guerra Mundial, a influência americana na área da saúde refletiu aí, né, na construção de um modelo semelhante, né, aos padrões americanos. Então, teve-se aí os modelos dos padrões americanos como uma base, né? A construção aí de grandes hospitais, né, equipamentos, concentrava o atendimento médico de toda uma região em uma pessoa, então colocando aí em segundo plano a rede, né, de postos de saúde e ambulatórios. Então, de 1967 a 1973, teve a centralização e a concentração aí do poder industrial, né, que aliou aí o campanhismo e curativismo aí numa estratégia de medicação social sem precedentes na história do país. Então, a construção ou essa reforma de inúmeras clínicas, hospitais privados, né, com financiamento aí da Previdência Social,
E o enfoque aí da medicina curativa fez com que se multiplicassem aí essas faculdades particulares aí de medicina, né, para estar tendo um avanço aí mais relacionado à profissão. Então, o ensino médico, ele passou a ser desvinculado aí da realidade sanitária da população, né, e foi voltado para a especialização e sofisticação tecnológica e dependente aí dessas indústrias farmacêuticas e desses equipamentos médicos hospitalares. Então, de 1967 a 1973, como a gente estava falando, né, foi quando o INPS foi criado, em 1966. Então, o governo liberou uma verba aí a fundo a fundo perdido aí para essas empresas privadas, né, para eles estarem construindo hospitais. Depois esse INPS enviou os seus segurados para esses hospitais que foram criados, né. Então, a Previdência acabou financiando e sustentou esses hospitais por 20 anos. Anteriormente, esses proprietários eles se consideraram capitalizados e acabaram se descredenciando aí desses INPS, tá? O dinheiro da Previdência não era mais suficiente para estar cobrindo esses gastos com as assistências, tanto assistência médica, além do número de leitos ter diminuído, né? Então, foi um dos motivos da falência da Previdência e além dos custos, né, que foram crescentes. Então, foi determinada aí pela privatização da rede. Em 1980, vai estar surgindo aí vários projetos, né, que pretendiam aí atender e estender essa cobertura dos serviços de saúde para toda a população, né, com ênfase na saúde pública realmente. Então, em todos eles havia aí uma ideia de integração da saúde pública, como assistência médica, né, individual, e por isso foram contidos aí pelos grupos médicos privados, né, e pela própria burocracia. Então, esses últimos anos também foram de crescimento para essas indústrias médicas, né, da medicina e do grupo. Então, o interesse não era ali de um sistema público de saúde que funcionasse, e sim de uma assistência médica, né, privatizada, onde eles pudessem estar agindo sem maiores escrúpulos. Então, o SUDES, né, Sistema Unificado aí e Descentralizado de Saúde, surgiu como uma forma de convênio aí do INAMPS, como secretários estaduais de saúde. Então, esses convênios eles passaram a ser ali um forte instrumento político, né, pelo qual o governo ele começava a reagir e assinar ali também o convênio com determinados municípios para mais variados motivos políticos. Então, em 1988, teve aí o nascimento do SUS, graças a Deus, depois aí da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que a gente vai falar mais um pouquinho na frente, né, que ocorreu ali a aprovação da reforma sanitária de verdade. E então teve aí, né, foi aprovada depois de recursos como os abaixo-assinados. O SUS foi colocado na Constituição de 1988. Em 1990, a gente teve aí a regulação das leis orgânicas do SUS, que é a Lei 8080 e a Lei 8142, que nós também vamos discutir mais na frente. Em 1996, tivemos a nova gestão do SUS, tá? E uma norma operacional básica, que é a NOB, a gente também vai falar sobre ela. Em 2001 e 2002, a gente teve uma norma operacional da assistência à saúde, tá? Que é a NOAS. 2006, a gente foi instituída a gestão do Sistema Único de Saúde como base primordial e principal nos modelos anteriores aí, né? Teve o Pacto pela Saúde também, e como a Lei Complementar número 141, tá? Que está relacionada à parte fiscal da saúde. Em 2012, a gente teve o Decreto 7508, tá? Que vai estar regulamentando e atualizando essa Lei 8080, que é a lei que regulamenta o SUS. Em 2017, tivemos a consolidação das leis aí do SUS, né? Que foi uma das unificações aí dos blocos de financiamento do SUS. Uma reforma sanitária, que a gente está aí discutindo no capítulo 12 da apostila. A reforma sanitária foi um movimento aí que nasceu do contexto da luta contra a ditadura, né, no início da década de 1970. Então, essa expressão ela foi usada por se referir ao conjunto de ideias que se tinha ali, né, em relação a algumas mudanças que não eram aceitas e algumas transformações que eram necessárias ali na área da saúde. Então, essas mudanças elas não abraçavam apenas o sistema, elas estariam abraçando ali todo o setor de saúde, né, em busca de uma melhoria dessas condições de vida da população que a gente já tem conhecimento que não eram boas.
Então, esse movimento de reforma sanitária, ela teve seu apogeu com a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, que a gente vai estar falando mais à frente, tá? Então, teve-se a criação aí de uma comissão nacional da reforma sanitária, né, com a instituição aí do Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS, pela Constituição de 1988. Então, essa Constituição Cidadã, ela foi a que mais avançou aí no grupo do campo dos direitos sociais. Então, teve consolidado aí ganhos pelos quais a sociedade assinava aí há décadas, né, que a sociedade reivindicava há muito tempo e não era ouvida. Então, colocava ali o país em um patamar mais elevado de justiça social. Então, em relação ainda à reforma sanitária, a gente teve os grupos que mais exigiam aí as ações, eram tais como a mudança, né, da concepção de saúde, que era um assunto meio delicado a ser tratado na época, o acesso universal e igualitário, ali, aquelas ações e serviços para promoção, para proteção e recuperação da saúde dos pacientes, né, da população, e a mudança aí na forma de organização do sistema. Então, tinha destaque aí para a descentralização, né, tendo como, em cada esfera de governo, a única responsável pela direção do seu sistema. Então, essa mudança da lógica aí, curativa sobre a preventiva, ao propor um atendimento integral àquele paciente, com prioridade às atividades que eram mais preventivas, né, e sem prejuízo nenhum à assistência. Então, a participação da comunidade, né, enquanto a alimentadora ali daquele sistema, orientadora e controladora do sistema, e teve também a participação apenas em caráter complementar, né, daquela iniciativa privada. Pessoal, então agora para a primeira aula a gente vai discutir isso, esses dois tópicos, tá? E qualquer dúvida vocês podem estar me chamando lá durante o fórum.